estar expectantes. Quem é que ele vai anunciar para o ano? Aguentem até o início do primeiro trimestre e não percam os próximos episódios, porque nós também não. E de coração, é muito bom ter-vos cá e vai ser um grande fim de semana. Muito, muito, muito obrigado a todos e até já. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Eu sou João Paulo e como sempre estou aqui com o meu amigo Ruben. Olá pessoal. Olá Ruben, e hoje temos aqui um episódio que já é quase repetido, por assim dizer, porque já o fizemos no ano passado, mas fazemos-lo com todo o gosto. Que é fazermos aqui uma espécie de um resumo do que foi o Exos Aveiro Fest este ano. É verdade, este ano foi tão bom como no ano passado, com grandes palestrantes e eu continuo a aconselhar vivamente todos os anos quem tiver a oportunidade para lá ir para assistir às palestras, porque são extremamente motivadoras e é incrível ver o trabalho destes fotógrafos. Sim, este ano ainda por cima, curiosamente, não sei se ficaste com essa mesma ideia, nós na altura comentámos isso, que este ano pareceu-nos que havia muito mais coisas de fotojornalismo, o que acho que foi mesmo muito porreiro, foi mesmo, e trabalhos espetaculares, não é? Sim, e trabalhos muito longos, houve trabalhos extensos até, que no ano passado tínhamos visto 1 ou 2 trabalhos com algum tempo Sim. de durabilidade maior, mas este ano acho que um grande grupo chegou com trabalhos muito extensos. Sim, e curiosamente, para quem ouviu o nosso episódio, que foi o nosso primeiro episódio, não é? Nós fazemos um bocado a antevisão do que é que seria a edição deste ano. Este ano eu lembro-me que tinha dito que era um festival perigoso e continua a ser um festival perigoso no sentido de que a gente sai de lá só queremos meter mochilas às costas e comprar bilhetes de avião, É verdade. viajar o mundo inteiro, ou então nem é preciso nada disso, porque grandes histórias muitas vezes estão exatamente ao nosso lado. Não precisamos de Também é verdade. ir a nenhum avião, não precisamos de ir para nenhum sítio paradisíaco para encontrarmos uma grande história que cative e que faça sentido a gente publicar e divulgar ao mundo. Mas senti, e na altura comentei isso contigo, quando estávamos a sair do evento, que este ano não saí de lá com tanta vontade de querer viajar, não é? À procura daqueles cenários que a gente vê muito bem fotografados em vários trabalhos da malta presente no Exos, mas talvez um bocado até para essa componente que eu achei este ano mais fotojornalística, não é? Mais documental, mais de investigação, com mais tempo. E vocês irão ver que quando falamos com mais tempo, há lá mesmo projetos mesmo com muito tempo. Sim, Muito tempo inclusive mesmo. o último. Sim, do Ragnar, sim. O último trabalho do Ragnar são 40 anos. E realmente é um evento mesmo, como tu disseste há bocadinho, a gente recomenda vivamente. Acho que toda a gente deve lá ir uma vez, pelo menos para ver o festival, para perceber, conhecer novos fotógrafos, porque muitos que lá estão, se calhar são conhecidos, muito bem conhecidos do meio, e se calhar muitas vezes até podem escapar a nós, porque não é? Imaginemos, quem não seguir se calhar muito fotografia de viagens, se calhar pode descobrir ali um grande fotógrafo que sabe de outra maneira, até poder não conhecer, então até já saber como aconteceu comigo, por exemplo, eu vi logo alguns fotógrafos que eu já seguia, mas pelo nome não consegui logo sim. associar, não é? Mas depois quando comecei a ver as fotos, afinal eu conheço, não é? É peculiar porque até pelo menos lembro-me de ouvir uma das palestrantes a falar que admitir em público que não conhecia o trabalho de toda a gente que lá estava. Sim, é normal, eu acho que é normal. Passou a gostar e passou a tornar-se grande fã do trabalho deles. E é muito difícil. entusiasmante ver mesmo pessoas que já estão com um bom pé até no mercado fotográfico, a olhar para o trabalho de pessoas se calhar até mais novas e a reconhecer um grande mérito que está ali. Isto é muito bom até para as novas gerações ver que toda a gente chega ali àquele evento de braços abertos e de coração aberto para absorver tudo o que eles têm para nos dizer. Sim, era exatamente isso que eu estava a dizer. Acho que é difícil de vez aqueles trabalhos e ficares indiferente e não queres logo vontade de dizer, tenho que começar a acompanhar mais o trabalho desta pessoa. Sim. Porque realmente são trabalhos fabulosos e mais uma vez ficou provado que não é só lá fora que há talento.
ok? Sim, E o exemplo disso, a malta que estava nos Exos nos Talents Talents. Sim. foi um excelente exemplo disso, já no ano passado também o foi. Então vamos fazer aqui uma espécie de resumo do evento, e se calhar vamos começar até por ordem cronológica, não é? Que acho que é o que se apesar de fazer mais sentido. Este ano, como vocês saberão se ouviram o nosso episódio ou se foram ver ao site do Exos, este ano a edição teve 3 dias, ou melhor, 2 dias e uma noite, não é? Sim. Que aquilo começou na sexta-feira à noite, em que houve um evento que foi aberto ao público em geral, portanto era entrada gratuita, foi a inauguração da exposição que lá estava patente, com fotos dos trabalhos de todos os oradores, Palestrantes, sim. palestrantes, obrigado, acaba de ser a expressão mais correta. E também houve música, inclusivamente houve uma pequena surpresa que foi logo um primeiro convidado. Sim, do Rick Smolan, não é? Exatamente. Que também foi ali um bónus muito bom que a organização arranjou, e acho que faz sentido, até mesmo tendo em conta que também uma das ideias deste warm-up, né, deste dia do warm-up para o evento em si, que é dar a conhecer um bocadinho o que é o Eggs of Fest ao novo público, a entrada era gratuita, portanto acho que foi muito bem pensado nesse sentido. Nós infelizmente não podemos lá estar nessa noite, mas depois passamos para o sábado, que começou logo com uma round table, logo pela Sim. manhãzinha. Foi muito interessante. Levantaram-se ali perguntas peculiares. Eu apontei pelo menos uma que eu achei que até podia ser interessante para termos este debate com a nossa comunidade. Pelo menos Chuta aí. a pergunta que começou a criar um bocadinho mais debate entre o grupo já mais perto do final foi quando foi colocado ao painel se uma fotografia realmente podia mudar o mundo e como é que isso acontecia. Que, tendo em conta o painel que estava ali à frente de ativistas e investigadores jornalísticos ou fotojornalísticos, é muito interessante perceber que naquele painel de pessoas não houve uma que não achasse que não era possível. Sim, E aqui a questão muitas vezes era mais em que forma é que era feita essa mudança, sim, não é? Porque se calhar houve quem respondesse isso, já não sei, que disse, ok, tu já não consegues mudar o mundo por si, mas se o teu trabalho fizer com que mudes a opinião de uma pessoa para aquela causa, ou que essa pessoa fique mais alerta para uma determinada causa, e essa pessoa depois também passar essa mensagem às pessoas que a rodeiam, ou seja, haver um maior processo de consciencialização, não é? Se calhar, e isso gerar uma mudança, aí sim, poderá ser que estás a mudar o mundo. Não é? Agora acho a que até foto por si... a resposta do Andy West acho que foi algo do género: se eu conseguir mudar a percepção de alguém nesta audiência, essa pessoa vai ajudar a mudar outras pessoas no seu grupo de amigos e de familiares. E pelo menos, se conseguimos pelo menos uma pessoa de cada vez, acho que já estamos a contribuir com algo, não é? Exato, é uma pequena mudança que depois, se forem muitas pessoas a mudarem, essa pequena mudança passa a ser uma grande mudança, e aí sim isso pode fazer com que haja a real mudança no mundo. Não é? Mas não deixa de ser não seja de ser uma pergunta interessante. Eu também gostava de lançar o repto à comunidade. Isso deixem no nosso Discord ou nos nossos comentários nas nossas redes sociais. Deixem a vossa resposta. O que é que vocês acham desta pergunta? O que é que vocês responderiam nisto? Sim, e fica já a nota para a malta que nos está a ouvir, que é o nosso Discord e que quer já aceitar este desafio lançado aqui pelo Ruben. Respondam na sala do podcast, ok? Hashtag podcast, que é para as coisas ficarem assim um bocado mais organizadinhas. A gente agradece. E sim, mas acho que é um debate interessante, e também foi curioso quando aquela expressão, não sei se recordas, quando falou daquela questão de dar voz a... Não sei se lembras disso, não é? E foi giro porque quem falou disso disse, dar voz, que nós temos a fazer uma campanha de sensibilização, por exemplo, relativamente aos animais. Eles no fundo estão a dar voz aos animais, não é? Como eles diziam. E depois, quando levantaram aquele pequeno debate, tem que ser, mas eu como fotógrafo não estou a dar voz a ninguém, estou a fotografar porque o meu público são as pessoas, né? Quem eu fotografo são pessoas, elas próprias têm voz, e eu posso fazer é com que consiga dar mais visibilidade a essa voz, não é? Uhum. E também achei giro aquela perspectiva que foi
Foi a Beth Wald. Hum. Foi a Alessandra Facina, certo? Sim. É que disse isso, exatamente. E achei interessante. E depois até foi o Pai Artes diz, pois, mas tu como fotografas pessoas, não é? E ela, sim, e achei engraçado porque ela estava, e depois eu sei um bocado dessa conclusão, por causa acho que foi um momento muito curioso. Mas sim, foi uma mesa redonda, pá, muito interessante. E logo para amanhã, logo para começar logo assim, acho que deu logo para dar um bocado o mote do que é que ali vinha, não é? Depois em seguir passou-se para o Exos Talent, não foi? Sim. Com Que o Jacinto foi muito Policarpo. interessante. Com o Jacinto Policarpo e logo no primeiro dia, se não quero estar em erro, Sim, foi Jacinto Policarpo foi o primeiro dia, sim. E a Matilde Fieschi. Exatamente, que ela foi substituir a Diana Tinoco. Exato. E o trabalho do Jacinto foi, nós falámos também, muito interessante. Eu gostei, ainda por cima, que era um trabalho baseado nas cegonhas, e o impacto que com a humanização, né, dos sítios onde elas habitam cada vez faz com que elas comecem a deslocar para sítios que supostamente não eram suposto elas irem, não é? Sim, aliás, salientar que o projeto foi todo feito em Portugal, não é? Porque, sim. Ali muito ele na Costa explicou, Vicentina. Sim, as cegonhas habitam, ou seja, a migração das cegonhas para a Costa Vicentina é o único ponto no globo onde as cegonhas habitam numa zona costeira. Sim. Pelo menos foi aquilo não é suposto. que não é suposto. E ele depois ele tentou explicou um bocado o encontrar porquê. uma explicação para isso, exato. Por causa gostei bastante, ainda por cima até tenho um certo carisma muito grande pelas cegonhas. Curioso que sempre me habitei desde miúdo lá em Castelo Branco, havia muitas, e que eu sou de Castelo Branco. E achei um trabalho mesmo muito interessante e foi uma agradável surpresa mesmo. Eu também acho que sim, muita informação nova que eu até próprio desconhecia, sim. E eu também não fazia ideia, e aí está, é trabalhos como este que acho que cativam a estar presente em eventos como o Exos, e dando-nos outra perspectiva de coisas que nós, se calhar, nem sequer sabíamos que aconteciam, ou que às vezes eventualmente podíamos não ter a informação toda, e realmente faz-nos refletir sobre isso. Sim. Depois, com a Matilde Fieschi, que veio então substituir a Diana Tinoco, ela estava um bocadinho nervosa. Eu acho que ela foi apanhada um bocado de surpresa, não é? Com o sim, porque ela foi uma substituição, sim, de última hora. Mas foi engraçado e vou partilhar com os nossos ouvintes exatamente o mesmo que disse na tua altura, que é, eu nunca imaginei no Exovirus Fest ver fotografias de concertos. Pronto, foi para mim uma excelente surpresa. Mas ela também tem um trabalho muito interessante para sim, eu acho que a grande tirada da apresentação dela foi como é que é possível transitar ou pelo menos misturar a fotografia um bocadinho mais artística para o fotojornalismo. E eu acho que acho que vale a pena manter os olhos no trabalho dela, porque eu acho que ela está a fazer uma boa transição. As imagens que ela mostrou foi quando ela ainda estava no estágio no público. Creio que ela já acabou, agora está a trabalhar como freelancer, mas acho que ainda colabora com o público. Mas mesmo alguns trabalhos de capa que ela realizou, séries de retratos e tudo, estavam muito, muito interessantes. Eu acho que ela conseguiu dar ali um olhar fresco no fotojornalismo. E para ela própria, ela também diz que foi com muita surpresa perceber que no jornal ela tinha abertura para isso, para poder explorar um bocadinho a imagem e trazer coisas diferentes daquilo que é o habitual. Sim, até porque todos os dias é uma aventura, como se sabe, não é? Para quem acompanha mais o fotojornalismo, sabe que todos os dias nunca sabem o que é que pode calhar no assignment. Sim, e ela própria também referiu isso. Ou no próprio dia, e ela própria mencionou isso. Exatamente. Depois houve a abertura oficial. É verdade, do evento, mais um grande discurso do Bernardo. Sim. Desta vez planeado, pelos vistos foi escrito este ano. Sim. Mas acho que eu gosto da espontaneidade da coisa, porque ele também fala com muita emoção e acho que isso também é muito positivo. Para quem nunca foi ao Exas, acho que já é um bocadinho habitual o Bernardo emocionar-se ou alguém no público, no palco emocionar-se e haver sempre ele sobe ao palco para abraçar a pessoa. É verdade. Abraçar. É tipo um signature move do
do Bernardo. Aliás, o Jacinto acho que foi o primeiro a receber sim, o abraço, porque não é? ele fez uma referência que ele contou uma avós. história, ele fez uma referência aos avós e emocionou-se, e com razão, e foi logo, pronto, ou seja, logo pela manhãzinha, mal o festival tinha acabado de começar, já estava ali o Bernardo a mostrar que é feito, e acho que sim, já estava ali o público agarrado às emoções, não é? É isso. Depois da abertura oficial, tivemos então o primeiro grande nome, né, o Art Wolf. Pronto, que era o que já se esperava, não? Um trabalho muito, muito interessante. Acho que é um nome. Já é uma lenda, o homem já é sim, uma lenda. Sim, acho que se poderá dizer isso. Não é? Acho que é uma boa expressão. Ele tem um trabalho fabuloso da natureza. Nota-se que já é mesmo ali muita experiência. Já aquilo é ver. Está, a gente não está. Muito grande. Só ele próprio já publicou mais de 100 livros, só para que compreendam a extensão do trabalho fotográfico deste homem. É muito, muito grande, com uma maestria em termos de cor. Eu achei lindíssimo o trabalho dele. Mesmo, sim, recomendamos, como todos. Vale muito a pena. Mas isto foi logo aquela entrada assim mesmo em grande. Sim. Para nos mandar logo. Sim, então para quem gosta de fotografia de natureza e tudo, e não só, ok? Porque ele também tem parte quase etnográfica e fixe, tem muita coisa, mas a nível de animais, tem fotos fantásticas. Sim. A convidada seguinte foi, eu acho que para mim naquele dia, junto com o trabalho do P-Arts, foi dos trabalhos que mais me marcou ali, do trabalho da Alessandra Facina. Foi incrível o trabalho que ela nos trouxe. Ela, para quem não conhece, a Alessandra é membro da NUR e mostrou-nos ali um trabalho muito impactante sobre as pessoas que estão na Somália a tentar fazer a travessia para o Iémen. Foram histórias muito dramáticas, muito fortes. Sim, foi ali um bocado o primeiro murro no estômago. Sim. Dos trabalhos que se mostraram nesta edição. Sabes que o que me surpreendeu foi, eu já, quando estava mais ligado ao fotojornalismo, eu tive a oportunidade de fotografar muito o início do fluxo que vinha do norte da África para a Europa, e ouvi muitas destas histórias, mas as histórias que ela contou conseguiam ser ainda mais duras de ouvir, muito duras mesmo, e acho que é uma grande abertura de olhos para que a gente compreenda que às vezes do outro lado do mundo há pessoas que estão a passar mesmo muito mal, mas não há, a história não tem um final propriamente muito mau, não é, nem tudo é mau. Ela conta-nos a história de uma rapariga que fez a travessia, e por todas as tribulações que ela passou, no final as coisas ainda conseguiram recuperar, ainda se criaram, juntou-se dinheiro junto com o FundMe, creio eu que foi, para ajudar a financiar mulheres como ela e a tentar dar rumo um bocado à vida delas. São raparigas muito novas. Do caso desta rapariga, já tinha 19 anos e já estava grávida a fazer a travessia, perdeu um marido, perdeu um bebê na travessia. São coisas muito duras. E ela depois também tem, e depois ela também tem esta particularidade, né, de acompanhar muito perto as histórias, envolve-se, não é? Ela viveu 2 anos no Iémen. E isso também traz ainda uma carga emocional ao próprio testemunho, ao próprio relato que ela faz, não é? Sim. E isso depois também se nota muito no trabalho que apresenta. Depois a seguir tivemos o Andy Best, que veio aqui um humor fantástico. Sim, que veio aqui, né, depois de uma apresentação sobre um tema pesado, né, da Alessandra. Foi interessante porque deu aqui melhorou aqui um bocado o ambiente, né? Deu para descomprimir um bocadinho. Sim, sim. Né? E foi engraçado ela contar, né, as aventuras com os 2 filhos e com a esposa, porque ele é um nómada. Converteu uma pick-up, pelo menos acho que no percurso que ele falou, acho que converteu 2 ou 3
carrinhas Sim, sim. e vivia na estrada com a esposa e depois acabaram por ter 2 filhotes. E é E engraçado o impacto que a vida na estrada tinha nele e especialmente nos filhos, não os é? filhos. Na forma deles viverem. Sim, ele disse que era mágico ver a maneira como os filhos olhavam para o mundo, não é? Através das viagens que eles iam fazendo, apesar de terem que andar a gramar constantemente com as paragens do pai, porque o pai viu uma coisa qualquer espetacular para fotografar, então ele parava e eles tipo, Outra oh vez. não, outra vez, lá vamos outra vez parar. Portanto, e foi engraçado um bocado neste registro, ele a descrever o trabalho que tem feito. Curioso que muito do trabalho dele era da astrofotografia, não era? Sim, ele tinha muito, não só, mas sim, tinha muito nessa onda, mas achei engraçada a maneira dele falar, muito, pá, muito descontraído, e depois até admitir, não é, que uma das fotos que ele mais gosta foi fruto de uma experiência, do acaso, porque ele não tem, ele próprio disse que ele não tinha formação, não é? Portanto era um bocado autodidata, e, Sim. e achei engraçado, e perceber, não é, como é que ele com 2 filhos pequenos e a esposa metesse numa carrinha e lá vai disto. Foi mesmo, foi mesmo muito curioso, muito interessante ver este relato dele na primeira pessoa, desta experiência Já, familiar. sim, eu lembro-me daquela história dele falar da filha mais nova, que um dia eles acordaram de manhã e não sabiam da filha mais nova e a rapariga estava sentada no potezinho dela, a olhar para um grande vale, a ver o sol a nascer, Se ele nascer. enquanto lia um livrinho dela e assim, a nossa filha está a ter o melhor momento de casa de banho da vida dela. Sim, yeah. É verdade. Um privilégio que não está ao alcance de todos. Não está Diga-se. para tudo. Sem dúvida que foi. Ele é engraçado ele ter assim estes pequenos apontamentos, assim até humorísticos, não é? Sim. Foi uma apresentação também muito porreira. Depois tivemos a Beth Wald, não é? Ao início da tarde, Sim. com um trabalho sobre um vale no Afeganistão, que ela foi acompanhada com um conservacionista. E o trabalho dela baseou-se muito na forma dela em querer desmistificar a ideia que as pessoas têm do Afeganistão. Ela quis desconstruir esta percepção com que todos ficamos durante as várias guerras que passaram pelo Afeganistão, e ela quis olhar um bocadinho mais para as pessoas, para a cultura, para as formas de vida. Achei muito interessante também a visão dela do interior do Afeganistão. Sim, e da maneira como ela conseguiu também envolver-se, e ainda mais, como sabe, muita gente, infelizmente, em algumas culturas, as mulheres muitas vezes têm muito mais dificuldades, não é, a Sim. fazer determinados trabalhos, até destes de documentação, de investigação, estar ali mais presente, não é, durante mais tempo. E ela também por aí também tem muito mérito, e realmente apresentou um trabalho muito interessante, como tu disseste, e acho que cumpriu muito o objetivo, não é, dela querer dar aquela imagem do povo afegão, não é aquela imagem da guerra que toda a gente tinha, não é, de qualquer Sim. pessoa que usa um turbante tem que andar com uma arma logo na mão, e foi, acho que também, mais uma vez, é daqueles trabalhos que nos faz pensar e repensar muitas vezes coisas que a gente ouve nos mídia. Ela própria também disse isso, não é? Uhum. Sim, Que é sim. muitas vezes também combater um bocado a imagem que é criada e fomentada pelos meios de comunicação, porque realmente muitas vezes interessam certos interesses, não é? Que também seja criada essa imagem. E foi mais um excelente trabalho. Depois tivemos que dar também um dos grandes nomes, não é? Que estava ali O cabeça de a cartaz cativar, do era dia, uma não espécie de headliners do cartaz do dia, sim, né? Que é o P.I.R.T.S. Pronto, também acho que é um nome. E quem não conhece, depois de ouvir este episódio, que eu não, agora continuam a ouvir. é? Pronto, Agora mas depois, quem diz o trabalho do pai diz dos restantes. tipo dos outros, sim. É Sim. para. Sim, sim. E é para irem ver, se quiser, os links, nós nem vale a pena deixarmos os links, vocês basta irem ao site do exosaveirosfest.com. Tem lá a listagem de todos os oradores, tem lá os links para as redes sociais deles, para seguir o trabalho deles, que a gente recomenda vivamente, e é para fazerem o follow a todos, ok? Não se acanhem.
que acho que não se vão arrepender, que vão ver mesmo grandes trabalhos. O Pai O Art, trabalho do Pi foi é o que eu estava a dizer, junto com a Alessandra, eu acho que foi daqueles mais interessantes daquele dia. Foi um trabalho muito extenso e deu-nos para compreender um bocadinho o impacto que nós podemos ter, mesmo com coisas pequenas, em alturas complicadas. em termos complicadas, em termos de conservação da natureza. Para tentar resumir um pouco a apresentação dele, ele contou-nos a história de um senhor que era caçador, que era um caçador furtivo em África, que tornou-se mais tarde um dos rangers e conservacionistas de um projeto de conservação dos animais e dos parques. E o percurso e aquilo que os uniu aos dois. Só esse senhor foi responsável por um grande volume, não apontei o número certo de poachers que ele conseguiu ajudar a apreender, mas tinha sido um número muito grande, e também foi responsável por ajudar a trazer outras pessoas da comunidade para o grupo de Rangers. Sim, E o mais interessante foi o que aconteceu depois da morte dele, não é? Sim, até porque o próprio processo de conversão, se é que temos de pôr nesse nome, não é? Que o Pi disse foram em 2 anos. Não é? Eles em 2 anos conseguiram implementar e fazer com que uma pessoa que estava antes do lado errado da trincheira, por assim dizer, não é? Passar para o lado certo da trincheira. E ele próprio diz que nunca imaginou que fosse um processo tão rápido, não é? Porque mudar estas mentalidades não é fácil, até porque também são mentalidades que também são muito condicionadas pela parte financeira. Isso foi o mais interessante, não é? Porque o que aconteceu foi quando este senhor que ele estava a documentar, que se tornou um grande amigo dele, acabou por falecer. Ele tinha-lhe feito uma promessa que, se alguma coisa lhe acontecesse, que ele iria tomar o lugar dele. Assumir o lugar dele, sim, na luta. Na conservação dos Exatamente. animais. E o projeto que ele criou foi fantástico, que é o Prints for Wildlife. Podem procurar no Instagram por Prints for Wildlife. Ele percebeu que se juntasse dinheiro suficiente para ajudar as famílias das aldeias locais que estavam a usar o dinheiro da caça furtiva para sobreviver, se ele conseguisse juntar dinheiro suficiente para lhes poder contratar para trabalharem como rangers. Houve um grande exemplo de uma aldeia em que eles chegaram, contrataram as pessoas, duplicaram-lhes o salário que elas ganhavam por mês, trouxeram luz e água potável e saneamento para as aldeias, e é incrível o quanto reduziu o número de animais abatidos por poachers. E acho que a grande lição ali foi um pouco daquilo que ele quis transmitir, é que não é necessário caçar para sobreviver. Há outras maneiras de fazer as coisas, e que se ajudarmos as pessoas, conseguimos também, por consequência, ajudar os animais, não é? Sim, e depois com este projeto do Prints for Wildlife, que ainda por cima foi criado numa altura complicada, não é? Que foi durante o Covid. Durante o Covid, sim. Para vocês terem uma ideia, ele fez um pedido da rede de contactos dele para fotógrafos se terem trabalhos, né, fotografias que iam ser vendidas online, e ele nesse prazo, desde que existiam, conseguiram ganhar cerca, acho que foi 2,1 milhões de dólares. Milhões de dólares, sim. Isto juntaram mais de 230 fotógrafos, foi assim uma coisa incrível. Para vocês terem uma ideia, não é? Como é que ele conseguiu, depois também ele juntou com um grupo de voluntários, não é? Conseguiu criar ali uma dinâmica tal, e foi um excelente exemplo, é mais um exemplo de que as pessoas, quando querem e conseguem se juntar por uma causa maior, que é possível concretizar essas mudanças. Aí está, um bocado aquilo que nós falámos das mudanças, não é? Como começou, não é? aquele tema na mesa redonda que começámos a falar neste a mudança ele conseguiu. Sim, não é? Ele conseguiu criar também aqui igualmente uma mudança. Depois de jantar, houve também umas palestras de viagens da BVP, que nós infelizmente não pudemos estar presentes,
porque estávamos condicionados por causa da nossa boleia para o regresso ao Porto, a.k.a. CP. CP. Hashtag fica a publicidade. E voltámos no dia a seguir, no domingo. Já para assistirmos aos Talents, não é? Sim, ao início do Exos Talent, com o Luís Godinho e a Luísa Ferreira. Sim. E também acho que começou-se logo de uma maneira também muito boa. Também com bom punch logo inicial. Sim. Que eu desconhecia o trabalho do Luís Godinho Do e Luís. o trabalho até incrível. Sim. Um E, fotógrafo açoriano com um trabalho incrível que ele desenvolveu no Senegal. Muito, muito interessante. E assim, teve que viajar um bocadinho para conseguir lá Sim. uma grande história. Mas recomendamos que consulte o trabalho dele. E depois temos aqui também um bocado o oposto, que foi o caso da Luísa Ferreira, que Falou-nos mais sobre viagem. Sim. Aqui por acaso é capaz de ter sido daqueles trabalhos que remeteu-me um bocadinho mais quase às origens do Exodus, não é? Da parte das viagens, e também foi interessante ela contar o percurso dela e ao ponto de se apaixonar, não é? Pela parte das montanhas, que agora até está a tirar a formação, não é? de guia de montanha. Sim. Portanto, para vocês verem o empenho e com que ela está a aplicar esta paixão dela, que também tem um trabalho, para quem gosta especialmente de fotografia de paisagens que envolvam montanhas, recomendamos. Depois também veio a seguir ao almoço o Yamashita, também um grande nome, né? O Michael Yamashita, que veio falar de um projeto que ele está a desenvolver. Neste caso era sobre o Shangri-La, não é? que ele falou, que é um livro que também estava disponível para compra, para quem quisesse. E tinha lá fotos brutais de paisagem que ele claramente fez-nos viajar para lá. Sim. E sim, foi daqueles trabalhos que realmente deu vontade de reservar um voo, fazer a mala e sair. Sim. Este foi daqueles que... Acho que é tão difícil depois de ver aquelas imagens e todas elas falarem muito, ter mais voz do que os próprios autores. É tão difícil depois chegar aqui ao podcast e conseguir descrever isso. É por isso é que nós vamos repetir sempre aqui um bocadinho, não é? Dizer, para trabalhar espetáculo, porque realmente é. Portanto, e aí também acho que foi muito mérito da organização, que escolheu como era previsto, não é? Que um elenco de palestrantes muito bom. Por isso, mais uma vez, a gente ir ao site exosaverosfest.com e cliquem em todos os links que lá estão para ver os vários trabalhos destes autores e sigam o trabalho deles se vocês realmente gostarem. Nós recomendamos, sem dúvida. Depois tivemos aqui um nome português que é sempre bom, não é? O José Sarmento Matos, que também apresentou os seus trabalhos e teve uma particularidade que foi teve uma claque de apoio no público. É verdade. O José Sarmento Matos tinha o último projeto que ele apresentou foi um projeto que ele teve a desenvolver já durante, ainda começou durante o Covid, se não estou enganado. Sim, penso que sim. Com um pequeno assignment de Bloomberg e uma coisa que era para durar um dia. E ele achou que era impossível documentar um bairro ou uma comunidade num caso, dia. O bairro da Jamaica. E ele passou, creio que 2 anos seria. Ele ainda continua lá a ir. Sim, continua a ir. Aliás, ele agora diz que ai dele que não vá lá de 15 em 15 dias pelo menos. A senhora já tem que clarificar o ponto. Sim, é verdade. E foi muito interessante ver a ligação que ele conseguiu criar com os moradores. Sim. E de acompanhar todo o processo de realojamento. Sim. Também, até as questões de inequalidade de habitação que há em Portugal, não é? Porque aquelas pessoas moravam em casas que tinham ficado por acabar. Sim, que chovia lá dentro. Que chovia lá dentro, não tinham eletricidade, água também não. Ele falou que houve uma altura que se levou um grupo de engenheiros para fazer uma avaliação estrutural dos prédios e que aquilo havia o risco de colapso e
e que durante muitos anos os próprios moradores fizeram pressão junto da Sim, Câmara. porque Aliás, ele falou numa eles carta aberta que tinha sim, sido sim, feita ao município. e ele próprio tinha dito que eles andavam tipo, há quase 20 anos, acho eu, Sim, não a era? lutar por Assim, habitação. por uma habitação, portanto, e também foi um projeto, pá, pronto, uma realidade aqui, aí está, um perfeito Uhum. exemplo de que não é preciso ir lá para fora, não é preciso gastar dinheiro em viagens e tal. Podemos ter projetos muito interessantes e que merecem ser documentados e divulgados Sim. ao nosso lado, não é? Basta a gente às vezes agarrar no carro, andar 5 minutos e podemos encontrar ali uma história que merece que seja contada. Depois Depois passámos para a tivemos a Brittany Britney Moment, Muma, não é? A Britney Muma que foi peculiar porque ela começou a palestra dela com um pequeno vídeo, não era? Que era ela sozinha numa montanha durante uma tempestade elétrica. sim, E aquilo, ela descreveu aquilo como o momento mais aterrador da vida dela, que é lidar com a solidão na montanha, com o silêncio e depois com as trovoadas, não é? Com aquela, sim, está, e, aquele e, isolamento, não é? sim, e foi engraçado a maneira como ela ilustrou a apresentação dela, não é? Tinha fotos, depois tinha uns pequenos time-lapses Uhum. também Sim, sim. muito interessantes. E está, para quem gosta de fotos e imagens de montanhas e neve, Lindíssimas, vai, lindíssimas. vai adorar ver aquilo, não é? E vai adorar Sim. ver as fotos que ela tem. Curiosamente, este ano havia muito esta cena das montanhas. Pronto. Foi, Houve um tema mais comum. é engraçado. Depois também veio um nome que, pá, que acho que toda a gente, quem não conhecia, descrevendo ou dizendo um título, quase toda a gente ficou a saber quem era. E agora, sabe, podemos fazer esse exemplo. Mas aqui fazer um pequeno exercício aos nossos ouvintes. Se nós temos um nome, Pipa Enrich, diz-vos alguma coisa? Se É, pá, calhar não. o pessoal todo, quem? Pipa? Não estou a ver quem é. Mas se a gente disser o nome de Octopus Teacher, um É, documentário da o Netflix, comentário A Sabedoria do Polvo, não é? Sabedoria do Polvo, o pessoal todo, exatamente. Já sei. Já sei, exatamente. É da Pipa. Ahm, para quem não sabe, ela ganhou muitos prémios, inclusivamente Oscars e um BAFTA também, se não BAFTA. me engano, Sim, sim. Sim. com esse Nomeado para o documentário. Emmy, sim, Exato. imensos prémios, sim. E a apresentação dela, obviamente, foi muito à volta de contar o relato, a experiência que ela teve na primeira pessoa até chegarem ao produto final do documentário. E foi muito interessante, né? Ver ali todo o processo, ela a contar da mesma maneira como é que eles conseguiram fazer o Até pitch o processo com o James Reed, o ela ir trabalhar com ele, não é? Porque ele tinha, segundo ela explicou, o James Reed vinha muito de um passado onde a parte de conservacionista e de conexão com o universo animal, ele tinha aprendido muito com os povos indígenas na África do Sul. E ele quis passar muito essa educação para ela. Por isso é que, por exemplo, uma das perguntas mais comuns, diz ela, que lhe fazem é porque é que os mergulhos eram sempre feitos sem botija. E uma das razões que ela disse foi, primeiro, porque a vida animal não gosta muito de bolhas, das botijas, das bolhas de ar, sim. das bolhas de ar, e porque eles queriam ter uma maior conexão com o mundo animal subaquático. E isso permitia-lhes conectar-se um bocadinho melhor, por isso é que houve aquela relação tão interessante até com o polvo. Eles até chegaram a trazer a única pessoa no polvo a única pessoa que sabia lidar com a parte psicológica do polvo, para os ajudar Era uma espécie de melhor. psicóloga, era. Sim, É verdade. foi muito interessante. Então o processo até a chegada à Netflix foi incrível. E se ainda não viram o documentário, vejam. Vale muito a pena, sim. E depois não bastasse ter aqui este nome, não é, aqui de peso. Foi para acabar em grande. Acaba-se mesmo em grande com o Ragnar Axelsson com um Sim. trabalho brutal. Se eu já estava com expectativa por ver o trabalho de alguém sim. com 40 anos a documentar o Ártico, depois de ver aquelas imagens e foi como nós também falámos depois na viagem de regresso,
Epá, o gajo tinha fotos a preto e branco brutais. Incrível. Pá, eu Um preto e branco fiquei a pensar, mesmo. tipo, Sebastião Salgado chega-te para o lado, porque isto. O até o pessoal todo. É Irés. possível, irés. Pronto, malta, é assim, são gostos. Olha, partilhem no nosso Discord a vossa opinião sobre isto. Sobre acham que o Ruben então não tem razão. Hashtag Pronto, Ruben Irés para a ou semana, hashtag Ruben tens razão. outro comentário polémico. Pronto. É assim, Versão overrated. Não. desde que isso não dê para nos cancelarem, que agora está na moda, não é? Pessoal, ser cancelado. Não, pronto, isso também não. Pronto. Malta, não nos cancelem. Começamos agora a nossa quinta temporada. Não nos façam É isso, está bem? verdade. Está bem. A gente agradece, obrigado. E os nossos ouvintes também agradecem. Mas acho que é um trabalho fabuloso mesmo. Mas E muito extenso. A particularidade dele próprio também ter tirado o brevet e se ter tornado piloto também o ajudou a chegar a alguns destes pontos e criar um pouco mais de conexão com as pequenas vilas. E o mais impactante no final do trabalho dele foi ele, como são 40 anos de trabalho, foi poder ver comparativamente as imagens dos glaciares antes e agora. E é desolador perceber aquilo que estamos a fazer ao planeta com sim, um o que está a espaço perder. temporal Sim. tão curto. E ele próprio, Não é? a história que ele contou tem muito a ver com isso, não é? Que é o impacto que estas alterações climáticas estão com o nosso planeta, o impacto que estão a ter no degelo e o Sim, como está a tornar quem depende da vida animal naquelas circunstâncias, não é? Cada vez começam a ter menos possibilidades de sobrevivência, sim. não é? E ele conta isto de uma maneira com fotos bastante poderosas, com um preto e branco pá, que eu pessoalmente não estava habituado a ver neste tipo de contexto de imagem, e fiquei mesmo muito deslumbrado com o trabalho dele. Já conhecia algum trabalho, mas vê-lo ali, não é? Ainda por cima ele a contar na primeira pessoa as coisas, e acho que é difícil ficar indiferente mesmo. Até o pormenor dele ter feito não é, um trabalho dedicado aos cães. Sim, mas foi interessante. Aliás, sim, ele publicou um livro dedicado só a isso. Sim, que acho que era os Arctic Heroes, acho que é assim que Sim, se chama. sim. Não é porque ele é daqueles pronto, que atribui esse peso que eles realmente os cães têm um papel Sim. Aquelas preponderante. histórias que não vão, eles a não conseguir ver nada e confiarem cegamente, literalmente, Sim, nos cães instinto para os deles, levarem de volta ao acampamento. sim. E tem foto, é um trabalho mesmo fabuloso. Recomendo vivamente. Quem não conhece, procure. Vale a pena espreitar. O website dele não tem muitas imagens. Eu ainda hoje fui revisitar. Não tem muitas imagens dos trabalhos, mas eu penso que ainda se encontra alguns vídeos até no YouTube, até dele a fotografar. Ele também teve mencionado para um Oscar Barnack, por isso é possível que também no próprio site do prémio existam lá mais E imagens dos no Insta dele trabalhos. também tem lá muitas imagens. Ou isso. E se calhar não foi por acaso que ele foi premiado com a personalidade do ano Sim. do Exodus, que foi assim que terminou a edição, como termina sempre, né, com uma ovação de pé de todo o público. Sim, e por acaso é uma coisa curiosa na edição deste ano, que houveram muitas ovações de pé. Sim. Até mais do que o ano passado, que a gente, comparativamente com o ano passado, sim. Também não deixou de ser curioso. E realmente acho que o Ragnar ganhar este prémio com os trabalhos todos que nós vimos, é porque a bitola estava mesmo muito alta. Muito. Mas sem dúvida que o trabalho que ele tem feito são décadas, não é? Sim. É obra. Isto é quase um prémio de carreira, não é? No fundo, também. Sim. Mas é um trabalho que acho que deve ser mesmo visto por todos vós. Acho que merece. E se calhar vamos ver o Ártico de uma maneira muito diferente, ou então não, ou então se é de uma maneira muito mais soft, ou uma maneira ainda muito mais dura do que o Ártico é, porque aquilo são condições extremas. Não é? Hoje lembrei-me daquela história em que ele falou que era que ele tinha que sair para fotografar,
estavam menos 58 graus. E Dele tirar na as Sibéria. luvas. Não, na Ah, não. Sibéria. E que diz ele que nem as crianças saem quando está acima de menos 50. Isso. E Se apesar que ias alguma contar vez a cena dele alguém ter tiver. tirado uma vez as luvas, né? E que ficou com os dedos todos Sim. lixados. E queimou os dedos. Diz ele que não tem sensibilidade Sim, nas perdeu-se. extremidades das mãos Sim. por causa E disso. que ele até depois mandou a piada, né? Que graças a isso não tem que lavar a louça em casa. Também foi um apontamento engraçado. Pronto, faz sempre. Pronto, e para vocês verem a dureza daquilo, né? Ele disse que trabalhava com 4 câmaras e que houve uma vez que as 4 câmaras pifaram todas. Sim, são Só condições por muito aí, extremas. sim, aquilo é mesmo muito extremo, aquilo é mesmo hardcore. E realmente a edição deste ano acabou pá, mesmo em alta. Foi mesmo uma excelente maneira de fechar a edição de 2022 deste Exos Aveiro Fest. Sim, curiosamente também com uma boa oferta de livros na própria loja do festival. Acho Sim, que muitos dos autores trouxeram publicações deles para ter lá à venda e muitos deles estiveram disponíveis para meet and greets sim, eles são autógrafos. com a sessão de autógrafos. Exatamente. Foi muito interessante. E o facto de todos eles andarem a passear por entre o público e se poder travar conversas, pá, Sim, nesse aspecto livremente, acho que o festival é é espetacular. muito aberto Não, nesse aspecto. Sim. sim, não há ali aquele Não há fenómeno de. elitismos, não há Sim, separação ou sim, vedetas. sim, sim. Sim. Exatamente. E eles próprios disseram que gostaram imenso do festival, e verem um público tão participativo, tão Sim, o energético, Yamashita inclusive. comentou isso, que das palestras todas que ele já deu por todo o mundo, que esta terá sido dos melhores públicos que ele encontrou por serem tão participativos, até do ponto de vista de, no final de cada palestra, eles abrem sempre ao Sim, público das para perguntas. questões. Exatamente. Quase nunca houve uma situação onde não havia questões a perguntar. O público estava muito participativo, estava super atento. Sim, às vezes gostava ali a arrancar, mas depois Sim. o pessoal engatava as perguntas e depois era difícil eles terem que dizer malta. Parar. Já não dá. Já não dá para mais perguntas, porque senão aquilo atrasava ainda havia mais, tempo. não é? Sim. Porque senão aquilo não podia ser. Mas sim, mais uma vez acho que toda a equipa do Exos está de parabéns. Foi mais um grande evento e pá, em princípio tudo correu bem, lá estaremos para o próximo ano. Próximo ano. Não é? E se não estou enganado, já Faremos. estão à venda os bilhetes para o próximo ano, certo? Sim, e também já há datas. E já temos data para o próximo ano. É verdade, é para novembro. Agora não consigo precisar, não sei se é de 17 a 19 de novembro. Confesso que essa parte agora. Agora esta parte. E agora todo o pessoal todo. Ei, eles não fizeram o trabalho de casa e que vergonha, não sabem. 18 de novembro. Pronto. 17, 18 e 19? Não. Será? Qual é que é? Só tem aqui nos bilhetes, tem aqui já bilhetes para o dia 18. Ok, mas eu tenho ideia que é 17. Será esse fim de Acho que é 17, 18 e 19 de novembro. Pronto. Mas quando chegar a altura, nós também divulgamos com todo o gosto e continuar a dar a conhecer este festival. É, malta, estou aqui a confirmar, é 17, 18 e 19 de novembro. Ok, pronto. Agora vocês perguntam, como é que confirmaste? Vim ver aqui a foto que tirei. É cábula. É verdade. Pronto, e já os bilhetes já estão disponíveis para o Early Bird. Agora é esperar também depois para ver que nomes é que vão ser anunciados, mas como se espera, certamente vão ser nomes. Começou a ficar, ok, aí eles vão trazer alguém, vão trazer o X, vão trazer o Y. Sim. Malta, o Exodus tem essa capacidade de trazer grandes fotógrafos para mostrar os seus trabalhos. E acho que foi mais ou menos este o nosso resumo. Um resumo assim só um bocadinho mais extenso do que estávamos a pensar. Sim. Mas e mesmo assim acho que não faz, de longe não faz jus ao que lá vimos, porque não, tem mesmo que ser, tem que ser mesmo visto o trabalho. Por isso, malta, muito obrigado por estarem desse lado, como sempre. Sim, pessoal, obrigado. Não se esqueçam, estejam à vontade para comunicar connosco, seja por e-mail. Pronto, eu sei o que é que tu queres. Queres o e-mail, que é prova de contacto.podcast@gmail.com. Alright, exatamente. Ou então também podem nos contactar no Instagram ou no Discord. E mais, é verdade, para quem está no Discord, aceitam o repto que o Ruben fez aqui para falarem, para gerar debate. Sim? Deixem a vossa opinião e se virmos que até pode ser interessante para juntarmos num Discord Talks, porque não? Juntamos a malta, quem quiser ter um bocadinho de
tete a tete sobre esta temática e se calhar até Sim. outras. E que está-nos a ouvir e pensa assim, Discord Talks, que é isso? Malta, procurem, já temos episódios gravados com isso. Procurem e juntem-se a nós, juntem-se à É comunidade. isso. Tem o link na nossa bio, do nosso Instagram. Por isso, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Pessoal, E obrigado por tudo. até ao próximo episódio, malta. Abraço. Olá, grande Eu abraço. partilho mesmo que eu. Esta foi um milagre ter acontecido. E é com este sentimento de missão cumprida, e acho que conseguimos retribuir, que chegamos a mais um final. Hoje, uma vez mais, acreditamos que viajamos por um mundo maravilhoso, de natureza fabulosa, comunidades especiais, sentimos como a beleza do mundo nos pode tocar cá dentro. Mas também saímos daqui de coração apertado, por todas as situações preocupantes que aqui nos sensibilizaram, que o mundo continua a ser um local que precisa de muita empatia e ação para verdadeiramente ser melhor. Acreditamos que estamos aqui para semear mudança positiva, desde que sempre falámos nas pequenas revoluções que podemos fazer. Acreditamos que a dose tremenda de inspiração do storytelling com significado, partilhado aqui, é agente de mudança. Por tudo isto, e por sentirmos que fazemos isto de coração, com muita paixão e dedicação a vós, e é este mundo que merece uma oportunidade, muito obrigado.